Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos hoje no livro do profeta Daniel, no capítulo 12 e o versículo de número 13. Assim está escrito: Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim de dias. Aqui foi uma palavra do Senhor a Daniel, já nos seus últimos dias aqui na terra. Daniel, quando chegou à Babilônia, era um adolescente, porém alguém centrado, comprometido e dedicado a servir a Deus com lealdade, com fidelidade, com temor e com obediência. Ele enfrentou uma Babilônia contaminada sem se contaminar. Porque diz a Escritura que quando eles foram levados para a Babilônia, lá no capítulo 1 e o versículo de número 8, está escrito assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Quando ele saiu de Judá e chegou em Babilônia, ele chegou decidido. Ele não sabia o que ele ia encontrar na Babilônia, como seria a sua estadia, a sua vida naquele império, naquela grande e poderosa nação chamada Babilônia. Mas o que enchia os olhos de Daniel não era a riqueza, a grandeza e a fama que Babilônia tinha, mas era o comprometimento do seu coração diante de Deus, fosse em Judá, fosse em Babilônia ou em qualquer outro lugar. Ele estava decidido não se contaminar, não se misturar, não ceder, não abrir brechas. E ele foi feliz porque Deus deu a ele graça. Está escrito aqui no capítulo 1 e o versículo 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, quando a pessoa tem um propósito, um compromisso com Deus, não importa o lugar, não importa as agruras que ele tenha que enfrentar, as dificuldades, perseguições e ameaças que ele vai enfrentar, que com certeza elas vão aparecer, mas o que norteou a vida de Daniel foi que já logo no início, ainda novinho, mas a convicção dele era irremovível, era firme, era segura, era valorosa, era preciosa diante de Deus. A certeza que ele tinha e o desprendimento de que houvesse o que for, acontecesse o que acontecer, ele não mudaria de posição. O intuito dele já estava selado com o seu coração entregue nas mãos do Senhor. E ele atravessou a Babilônia durante os reinados que por ali passaram. Primeiro a Babilônia, depois quando a Babilônia caiu, vieram os outros que deram continuidade, vieram os medos persas, e assim foi acontecendo as coisas. E por 4 impérios que passaram por ali, passou também a Grécia, a Pérsia, a Medo-Pérsia e, por fim, o Império Romano. Até o Império da Medo-Pérsia, Daniel permaneceu ali quando foi o fim dos seus dias, mas ele tinha dito, usado pelo Espírito de Deus, que haveria ainda um reinado a se levantar. Na figura lá daquela imagem que Nabucodonosor teve,
ele destacou cada um dos pontos: a cabeça, o peitoral, as pernas, os pés, enfim, os braços, tudo ele definiu. E aquilo ele manteve-se firme. Fosse Babilônia, fosse a Grécia, fosse a Medo, fosse a Pérsia, não tinha problema. Ele estava decidido. Existem pessoas que começam a inventar desculpas. Ele diz, não, se eu tivesse naquele lugar, seria mais fácil para mim. Mas como eu estou neste outro lugar, aqui as coisas são muito difíceis. A perseguição, o mal, enfim, tudo aqui é diferente. E estas pessoas não têm um comportamento fiel e verdadeiro diante de Deus, um comprometimento, e, portanto, eles se deixam levar pelas pressões, pelas dificuldades, pelos ambientes. Mudando-se o ambiente, ele muda também a maneira dele agir em cada ambiente. Daniel dá-nos um exemplo que podia mudar o ambiente, podia mudar o reinado, podia mudar as leis, ele não mudaria. Ele permaneceu o mesmo. Passou por todas estas fases. Foi acusado, foi jogado na cova dos leões, Deus o livrou porque viu nele inocência, e os seus inimigos pereceram, e ele foi e seguiu. Quando está terminando a revelação de Deus para Daniel, o Senhor que falava com ele disse aqui neste último versículo: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim de dias. Existem pessoas que eles querem começar a todo vapor e, portanto, empenham tantas estratégias, tantos métodos para poder realizar-se e, no entanto, o início deles é como um foguete. Mas dentro de poucos dias, não semanas e nem meses, e nem anos, mas dentro de poucos dias, este fogo, a semelhança de um foguete, se dispersa. E eles ficam perdidos no tempo e no espaço. E, portanto, se deixam levar pelas coisas que pressionam. No entanto, o que Daniel fez, a promessa que ele recebeu, isto aqui foi uma promessa para Daniel. E esta promessa, hoje, ela é direcionada para mim, ela é direcionada para você, para cada um de nós que estamos servindo a Deus nos dias atuais. O mundo não mudou, os impérios não mudaram, eles continuam o mesmo, entregue na imoralidade, na corrupção, no engano, na mentira, na avareza, na exploração, enfim, isto é o mundo dominado pelo poder diabólico. No entanto, aqueles que, alcançados por Deus, se conscientizam do plano de Deus, do propósito que Deus lhes tem, e eles conhecem o Deus verdadeiro, isto cria no interior deles uma convicção firme e segura que por nada será removida. E eles, então, seguem nesta convicção, nesta certeza, nesta garantia. Eles não precisam de sinais milagrosos e de promessas de manhã, de tarde e de noite para se manter no caminho, não. Eles precisam somente de um direcionamento de Deus para a vida. E isso para eles basta. Veja como o Senhor se dirigiu pessoalmente. Ele diz, tu. Ele estava dizendo a Daniel, como que diz? Tu, Daniel. Deus conhecia a Daniel. Deus deu testemunho de Daniel, de Jó e de Noé. Deu testemunho de Samuel. Enfim, Deus deu testemunho de várias pessoas. Entre eles estava Daniel também, que alcançou de Deus o
testemunho, dado o comprometimento e a fidelidade com que ele viveu na presença de Deus, servindo ao reino na função que lhe foi dada. No entanto, o primeiro lugar, a prioridade na vida de Daniel era para o Senhor, seu Deus. Então, o Senhor diz a ele: tu, Daniel, diz, porém, este porém significa apesar de tudo. Porque as pessoas pensam que quando começam na vida com Deus, na conversão, tudo vai ser mil maravilhas, vai ser só alegria, caminhos abertos, portas abertas, aprovação, aceitação, ninguém vai incomodá-los, ninguém vai persegui-los. Mas não é assim que acontece, não. E, portanto, as pessoas que vêm com esta ideia, eles então desanimam antes de chegar no meio do caminho. Então, o Senhor estava dizendo, tu, Daniel, porém, quer dizer, apesar, Daniel, de tudo que você atravessou, de todo o caminho por onde você andou, com sofrimentos, com perigos, com ameaças, mas você se manteve firme e fiel. Então ele diz, tu, porém, quer dizer, apesar de tudo, Daniel não se deixou impactar pelos problemas e as dificuldades que ele enfrentou. Porque a palavra do Senhor para ele é, tu, porém, quer dizer, apesar de tudo, vai. A palavra de Deus foi, vai. O Senhor não disse, vem, não disse, fique parado. O Senhor disse, vai. Este vai indica direção, lugar a ser caminhado. Então, o que o Senhor estava dizendo aqui, tu, porém, vai até o fim, significa dizer que Deus estava encorajando a Daniel, que ele já tinha caminhado uma boa estrada na presença de Deus, mas ainda ele não tinha chegado ao final da sua carreira, da sua vida com Deus. E, portanto, ele foi encorajado pelo Senhor, dizendo aqui, tu, porém, vai até. Este até é o limite. Assim como o Senhor deu limite para todos nós, os limites para nós nos estabelecermos, e nós não temos como ultrapassar o que Deus limitou, assim como o mar, que Deus disse, até aqui virás. Daqui por diante, não mais irás, mas recuará. Então, tudo há um limite. Então, quando ele disse a Daniel, tu, porém, vai até, ou seja, até o limite. E qual é o limite de Deus para a nossa vida? Não adianta termos 30, 40, 50, 60 anos de fé cristã e chegar nos últimos dias da nossa existência, ficar em dúvida, não estar corretamente orientado, não ter aquela convicção plena, porque tudo que fizermos anteriormente ficará perdido. Por isso, a razão de Deus dizer a Daniel, tu, porém, vai até o limite. Qual era o limite para Daniel? O Senhor diz, tu, porém, vai até o fim. Que fim era este que Deus estava dizendo a Daniel? Será que era o fim do mundo? Será que era o fim dos reinados? O fim dos séculos? Não. Isto referia-se ao fim da vida de Daniel aqui nesta terra. Agora, um ancião de 80 e poucos anos, mas ainda assim, encorajado, despertado, motivado pelo Senhor para continuar seguindo, sem recuar, sem vacilar, sem desanimar. Então diz, tu, porém, vai até o limite. E o limite era qual? Era o fim, quando tudo para Daniel terminaria. Qual é o meu fim? É o dia em que Deus me chamar para o descanso. Qual é o teu fim? É o dia em que Deus te chamar para o descanso. Portanto, enquanto este dia não chega e este chamado não vem a nós,
nós temos a orientação da palavra de Deus que precisamos prosseguir, continuar, ir até o fim. Como eu disse, sem indecisões, mas convicto e seguro. Tu, porém, vai até o fim. E a motivação pela qual o Senhor Deus disse a Daniel que ele deveria ir até o fim, aqui tem para Daniel uma promessa. Ele indo até o fim, e ao chegar ao fim, a promessa de Deus é: porque repousarás. Serás chamado ao descanso eterno. Mas enquanto aqui estivermos, o profeta Miqueias deixou registrado: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Então, se aqui não é o nosso lugar, se o descanso prometido para o final ainda não chegou, significa dizer que eu e você, que nós devemos continuar prosseguindo, indo até o fim, porque temos uma promessa que quando chegarmos ao fim, seremos chamados para repousar. É a promessa de Deus. Não vai se perder no fim da vida. Vai repousar. E olha a conclusão que diz: não somente vai repousar, mas estará também na tua sorte no fim dos dias. A sorte aqui não é esta sorte maligna que as pessoas fazem por aí. Vamos jogar sorte, vamos lançar sorte. Estará na tua sorte, estará com a tua vida segura no fim de dias. Nada vai te abater, nada vai te mover, mas você vai descansar e vai desfrutar da sorte do Senhor na sua vida. Esta sorte nós só podemos entender como sendo a bênção de Deus para a vida de Daniel e de tantos quantos o imitarem e servirem à luz do que diz a palavra do Senhor. Então estarás na tua sorte quando repousar, quando estarás na tua sorte no fim de dias. Então, se faltar um dia, não está completo. Precisa ir até o último dia, o último momento, o último respirar, e então a promessa se cumprirá. Repousará e estarás na tua sorte no fim de dias. Foi o que Paulo fez. E ele disse: e uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele decidiu fazer uma única coisa: prosseguir, ir adiante, ir até o fim. E ele foi, porque quando chega lá, na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 4, parece-me que os versos 7 e 8, ele deixou registrado assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então Paulo disse: eu combati, eu lutei. Ele enfrentou quantas adversidades, quantos perigos, que olhando humanamente, parece que ele ia desistir. Mas ele nunca desistiu. Ele seguiu adiante. Ele sabia que estas coisas estavam por acontecer. Mas o propósito do coração dele era maior do que o sofrimento que ele estava sofrendo, tendo em vista a revelação da glória de Deus. E aqui ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu fui até o fim e guardei a fé. Não mudei, não me corrompi, não me misturei, não me vendi a ninguém, mas mantive-me firme e fiel
diante de Deus. A semelhança de Daniel, que seguiu firme, forte, destemido, encorajado, embora com uma idade já avançada, mas ele foi até o fim. E a palavra de Deus afirma que eu e você, nós devemos seguir o exemplo destes homens e prosseguir, ir até o fim. Quantas vezes chegamos no meio da caminhada e começamos a avaliar o peso da caminhada, os obstáculos, os embaraços, os inimigos, as dificuldades, as propostas que vêm de fora, e muitas pessoas vão se perdendo pelo meio do caminho. O que o Senhor disse através do escritor aos Hebreus, isto é muito certo, que em algumas vidas estas coisas acontecem. Aqui no capítulo 12, está escrito assim, versículo 4: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não te desmaie quando por ele fores repreendido. Ou seja, não resistiram ainda até o fim e estavam querendo desanimar. Mas o Senhor disse para eles se encorajarem. Tem ânimo, tenha bom ânimo. Isto é o que Deus dá a cada um de nós. Então aqui, na vida de Daniel, nesta reflexão, a promessa de Deus foi dirigida para ele. Tu, Daniel, hoje é para mim, hoje é para você, para cada um de nós. Porém, o Senhor disse, apesar de tudo que eu e você tenhamos que enfrentar na vida, a palavra de Deus é: vai, prossegue, não para, não desista, não mude de direção. Vai até onde? Vai até o limite que Deus estabeleceu para cada um de nós. E qual é o limite para mim e para você? É o fim. Quando tudo terminar, então nós temos que ir até o fim. Por quê? Qual é a motivação de Deus nos encorajar para ir até o fim? É no sentido de que, no fim, nós receberemos a promessa de Deus. Para Daniel foi: descansarás. Descansarás, quer dizer, o descanso prometido. Deus prometeu para nós, no final da vida aqui na terra, quando aqui dormirmos o sono da morte, vamos ressuscitar e ser transformado e recebermos a vida eterna para continuarmos com Deus por toda a eternidade. E diz: e estarás na tua sorte no fim de dias. Portanto, meu amado irmão, minha querida irmã, não desista, não desanime, não fraqueje, não se venda, não se misture, não se corrompa, não deixe o ambiente mudar a tua convicção. Aprenda com Daniel, tenha a sua convicção segura no comprometimento de fidelidade diante de Deus. E venha o que vier, haja o que houver, não importa de onde venha, siga firme, siga fiel. Deus será contigo, te conduzirá em triunfo e vitória até o fim. E você há de repousar, tomará posse da promessa de Deus e estarás também na tua sorte no fim de dias. Pensa sobre isto, deixa o desânimo de lado, a fraqueza. Você se perdeu no meio do caminho? Volta hoje, coloca-te diante de Deus, confessa-te a Ele, promete fidelidade e temor e passa a segui-lo com destreza, com alegria, com firmeza, com fé e com a perseverança que é requerida de quem tem uma promessa de Deus. Esta promessa hoje é para mim, é para você, é para cada um de nós. Pensa sobre ela. Querendo Deus, amanhã retornaremos.